Olá, está no ar o programa Foco Ambiental. Dando continuidade à nossa série sobre mudanças climáticas, meu convidado de hoje é o professor Luiz Carlos Molion, do Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Alagoas, em Maceió. Hoje o professor é o nosso convidado para falar do aquecimento global e dessas mudanças climáticas. Olá, professor, é um prazer receber o senhor no programa. Igualmente, Ângela, é um prazer estar aqui. Vamos ver se a gente consegue esclarecer alguns aspectos desse aquecimento global ou da mudança climática, como você disse. Porque o clima da Terra, ele é complicado. Eu costumo dizer que o clima da Terra é resultante de tudo o que acontece no universo. Tá? Exemplificando, se a poeira de uma estrela que explodiu há 15 milhões de anos atrás entrar no sistema solar e ela for suficientemente densa, chega a menos radiação do Sol aqui e o planeta tende a esfriar. Você vê que o clima da Terra não se resume apenas ao famoso efeito estufa. Professor, o senhor está falando de clima da Terra, está falando de efeito estufa. Hoje a gente tem muita gente, muitos pesquisadores hoje no país falando sobre mudanças climáticas, efeito estufa, aquecimento global. Tivemos aí o filme aí recente do Al Gore mostrando aquela catástrofe toda em que o mundo pode se projetar com referência às mudanças climáticas. Aquilo que a gente pôde assistir um pouco no filme, que os telespectadores puderam presenciar, isso pode ocorrer o mesmo? Qual a sua opinião com relação às mudanças climáticas e ao aquecimento global? Muito bem, Ângela. Vamos tentar resumir. Primeiro, você ouve no noticiário, por exemplo, que 170 milhões de pessoas já foram afetadas pelo aquecimento global. Quer dizer, não é o fato de que temos agora um furacão ou um tufão que está chegando na Tailândia, por exemplo, durante essa semana, que isso aí já não tenha ocorrido. Como também o fato de termos tido um primeiro furacão. Ou até mesmo ondas de calor na Europa. Isso, o Catarino, como eu costumo chamar, que aconteceu em Santa Catarina, nos dias 27, 28 de março de 2004, não quer dizer que esse tenha sido o primeiro e seja resultante do aquecimento global. Essas catástrofes meteorológicas, tempo e clima, elas sempre aconteceram. Basta dizer, Ângela, que o furacão mais mortífero, o que mais matou gente nos Estados Unidos, foi em Galveston, no Texas, em 1900. Quer dizer, 1900, há 107 anos atrás. Na época que tinha 6 vezes menos pessoas morando naquela área, ele matou cerca de 10 mil pessoas. Quer dizer, hoje, a mesma intensidade, o mesmo furacão mataria da ordem de 50 mil pessoas, quando o Katrina, por exemplo, sim, pelos dados oficiais, matou cerca de 1.500 pessoas. Então, esses fenômenos que estão aí, as tempestades, os furacões, os tornados, eles sempre ocorreram e, em certos períodos, até com intensidade menor ou maior do que, por exemplo, ocorreu durante esse período de 77 a 98. Na minha opinião, talvez o telespectador se choque, né? Mas eu acho que, para dar assim um pouco mais de sabor a essa entrevista, os próximos 15, 20 anos, Ângela, vai haver um resfriamento global e não um aquecimento. E que é que eu me baseio nisso? Para fazer essa afirmação, que eu me baseio? Bom, eu costumo trabalhar com dados do clima passado, análise dos últimos 100 anos de dados. No Brasil, as séries disponíveis, em geral, têm da ordem de 80, 90 anos. E o que a gente faz é análise e olhando a temperatura local dentro do contexto global. Então eu olho, por exemplo,
como estava a temperatura do oceano e vejo, com aquela temperatura de oceano, quais foram as temperaturas e taxas de precipitação que nós registramos naquele período. Então, o telespectador está vendo aí a série de temperatura global dos últimos 150 anos. Observa-se que entre mais ou menos 1920 a 1946, houve um aquecimento muito forte, o maior registrado nesses últimos 150 anos, mas que, paradoxalmente, o homem, na época, emitia menos de 10% do carbono que emite hoje com a queima de combustíveis fósseis. Para, então, corroborar com esse aumento, a gente vê, por exemplo, no Ártico, que onde dizem que está havendo um degelo do Ártico e o gelo da Groenlândia está derretendo. E que isso vai chegar nas cidades costeiras e vai acabar com as cidades praianas. Pois é, então você vê que essa outra figura, ela mostra, esse outro gráfico mostra que esse derretimento já aconteceu. Entre 1918 e 1938, repito, 1918 e 1938, houve um derretimento no Ártico maior do que esse atual. Esse atual, ele apenas está começando, vai haver um derretimento maior. Na época, novamente, repito, o homem queimava menos de 10% do petróleo, dos combustíveis fósseis que queima hoje. Então, eu não posso atribuir aquele aquecimento que o telespectador viu que ocorreu mais ou menos entre 1920 e 1945 às atividades humanas. E a análise dos dados mostra, então, que aquele aquecimento foi devido ao fato que, na primeira metade do século XX, o Sol, a nossa fonte primária de energia, esteve mais ativo. E dos últimos 300 anos de dados que se tem do Sol, por incrível que pareça, esse período, de cerca de 50 anos, o Sol esteve mais ativo. E coincidiu também de que não houve nenhuma grande erupção vulcânica durante esse período. A última erupção foi em 1912, depois a próxima foi em 1956. Então passou 40 anos sem nenhuma grande erupção vulcânica. O resultado, a atmosfera ficou mais limpa, ficou mais transparente, com maior atividade solar, entrou mais energia solar no sistema, aqueceu principalmente os oceanos. Os oceanos são um grande reservatório de calor. A água tem uma capacidade calorífica muito grande e estoca muito calor, e os oceanos são um dos grandes reguladores do clima global. Pois, curiosamente, a gente pode ver no gráfico que houve um resfriamento. E esse resfriamento, Ângela, ele coincide com aquele período pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, em que, na realidade, houve uma aceleração da industrialização. Foi exatamente aí que começou a globalização, e com essa aceleração da industrialização, o aumento na queima de combustíveis fósseis. E, consecutivamente, o crescimento populacional também, né? E, curiosamente, ao invés de a temperatura aumentar, na realidade nós tivemos um grande resfriamento entre 1947 e 1976, um resfriamento que durou 30 anos, que levou os cientistas a advogarem que estávamos indo para uma nova era glacial. Que eu me lembro, saíram pelo menos 2 livros que colocavam todos os argumentos científicos que estávamos indo para uma nova era glacial. E finalmente, agora, a partir de 77, e eu diria até 98, e depois nós vamos discutir o porquê que eu digo até 98, houve esse segundo aquecimento, que é esse segundo aquecimento que estão dizendo que está sendo produzido pelo homem. Na realidade,
se nós olharmos então a história do crescimento do gás carbônico para intensificar o efeito estufa e a variação da temperatura, a gente percebe que não há um acordo, né? Não há uma conformidade. Porque exatamente quando o CO2 passou a crescer mais rapidamente, houve um decréscimo na temperatura. Então, claramente, o CO2, ele não é o gás que intensifica o efeito estufa e que, portanto, aumenta a temperatura global. O principal gás de efeito estufa é o vapor d'água, é a umidade do ar, que tem, então, essa capacidade de absorver em toda a parte do infravermelho, onde a Terra emite radiação no espectro infravermelho, e reemitir em direção à superfície. Então, o gás principal é o vapor d'água e não o CO2. Então esse seria o grande vilão? Eu não vou dizer que é o vilão, porque vapor d'água, umidade, é um ciclo hidrológico. Sim. E ele é essencial para a vida, assim também como o CO2. Né? Muita gente diz que o CO2 é um poluente. Como é que eu vou dizer que é poluente se as plantas captam, sequestram CO2 para produzir os açúcares, os amidos e madeira que a gente precisa? O problema é que o CO2, ele se tornou, vamos dizer assim, para a mídia, o principal gás de efeito estufa, principalmente em função desse documentário que foi premiado, feito pelo Al Gore, né? Vice-presidente, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. E é um documentário feito nos moldes de Hollywood, né? Para causar impacto. E o Al Gore, então, ele insiste nesse aspecto de que o CO2 é o principal causador da intensificação do efeito estufa. O telespectador pode ter uma ideia do que seria uma imagem quando a gente diz, por exemplo, que o CO2, que já existe na atmosfera, ele já absorve praticamente toda a radiação infravermelha emitida pela superfície que poderia absorver. E a imagem é a seguinte: imagina que você queira, numa sala, diminuir a entrada de luz. Aí você pega uma tinta preta e passa a primeira mão de tinta no vidro. Sim. Tá? Você observa que aquela primeira mão de tinta já barra muito da luz, já não, impede muito a luz de entrar. De tal forma que se você colocar uma segunda e uma terceira e uma quarta, não vai causar tanto impacto como a primeira demão de tinta causou. Sim. E é isso que nós temos no CO2, quer dizer, a concentração de CO2 hoje já é essa primeira mão de tinta, de tal forma que se adicionarmos mais 300 partes por milhão, não vai adiantar mais nada. A absorção da radiação infravermelha emitida pela superfície vai ser muito pequenininha. Bom, além disso, o CO2 emitido pelo homem, ele constitui cerca de 6 bilhões de toneladas de carbono por ano. E os fluxos naturais, quer dizer, se eu somar os oceanos, somar a litosfera, né, crosta terrestre, o solo, com seus vulcões, que são mais de 600 vulcões ativos no mundo, e se eu somar ainda os fluxos de CO2 que saem da vegetação, a soma total, Angela, da ordem de 200 bilhões de toneladas. Então nós estamos falando que o homem contribui com apenas 3% disso. E o efeito do CO2 agora, no efeito estufa atual, ele chega a ser da ordem de 0,12%. Quer dizer, uma contribuiçãozinha muito pequena para a temperatura. A impressão que se tem é que o homem
ou cientistas nunca se preocuparam em medir CO2 antes de 1957, 58, que é essa curva que vocês estão vendo, que é feita, as medições são feitas em Mauna Loa, no Havaí. Mas há um erro fundamental nisso e que o próprio pessoal do IPCC sabia, tem conhecimento, que existem medições de CO2 feitas já desde do início do século XIX. Desde 1820, cientistas famosos, não climatologistas, não meteorologistas, mas sim cientistas fisiologistas vegetais, que estavam interessados em saber quanto de CO2 uma planta absorve, qual a taxa de crescimento dessa planta em função do CO2 que ela absorve. Esses cientistas, ao longo de 150 anos, fizeram mais de 90 mil medições do CO2 atmosférico. Mas é correto afirmar que essa concentração de 2005 é maior do que 650 mil anos atrás? Não, aí que está o ponto. É que se nós olharmos para essas medições que foram feitas por cientistas famosos, inclusive 3 deles que estão na lista foram prêmio Nobel, já mostravam que no século XIX e no início do século XX, particularmente nesse período que houve esse grande aquecimento, nos anos 30, nos anos 40, que as concentrações de CO2 ultrapassaram a 500 partes por milhão, 500 ppm, quando o IPCC diz que a de 2005, 379 ppm, teria sido, como você mencionou, essa máxima dos últimos 650 mil anos. E o Al Gore usa os resultados de uma pesquisa feita na Antártica, utilizando cilindros de gelo. A técnica é bonita na sua concepção, porque alguém pensou, bom, eu tenho aqui uma capa de gelo de 3.600 metros de espessura, eu vou furando com uma broca oca, tiro os cilindros de gelo, e como eu tenho bolhas de ar aprisionadas nesse gelo, então depois eu extraio essas bolinhas e meço a composição química da atmosfera daquele período. Então, posso resgatar, vamos dizer assim, a composição química da atmosfera há 120 mil anos, 200 mil anos, 400 mil anos atrás. Ocorre que essa técnica nunca foi comprovada que ela, na realidade, dê a concentração correta de CO2. Porque uma bolinha que está presa, digamos, numa capa de gelo de 3.000 metros de espessura, ela está sofrendo uma pressão 300 vezes superior à da atmosfera. E já foi demonstrado que essa pressão alta, ela faz com que haja difusão, quer dizer, o CO2 escapa da bolha. E o que a gente vê nesses gráficos que foram apresentados nesse documentário é que o CO2 consistentemente fica abaixo de 300 partes por milhão, enquanto os últimos interglaciais, ou seja, os períodos quentes, deixa eu fazer um parênteses, no último milhão de anos, a Terra passou por 9 glaciações. Cada glaciação dura mais ou menos 100 mil anos. E cada glaciação é interrompida por períodos mais quentes, que duram da ordem de 10, 12 mil anos. Então, no último milhão de anos, são 9 glaciações, vezes 100 mil, dá 900 mil anos. Comparado com os interglaciais, que seriam da ordem de 100 mil anos. Então, no último milhão de anos, 90% do tempo, a Terra esteve mais fria do que está hoje. E quando você olha para esse gráfico, você percebe que os interglaciais que aparecem nesse gráfico, até cerca de 420 mil anos atrás, o de 120 mil anos atrás, o de 240 mil, 330 mil e de 420 mil anos atrás, todos esses interglaciais, as temperaturas foram mais elevadas do que esse interglacial que nós estamos vivendo. Que, diga-se passagem, já começou há cerca de 15 mil anos atrás. Então aí é um paradoxo.
ou essa técnica da bolha aprisionada no cilindro de gelo não serve para nada, porque ela subestima em muito a concentração do CO2, ou então a temperatura no passado aumentou sem o CO2 ter aumentado. Portanto, o telespectador pode escolher qual é a versão que ele quer, né? Professor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta eu quero falar justamente dessa temperatura e trazer ela para a nossa realidade agora. O que pode acontecer aqui para o Brasil com relação à temperatura e nas suas regiões. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta mais um pouco do programa Foco Ambiental de hoje. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Foco Ambiental, dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre mudanças climáticas. Hoje, meu convidado, o professor Luiz Carlos Molion, do Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Alagoas, em Maceió. Professor, no primeiro bloco, nessa primeira fase da nossa entrevista, a gente estava falando sobre os oceanos, falamos sobre o CO2 e sobre até o documentário do Al Gore. Eu terminei o primeiro bloco falando sobre a pergunta da temperatura, trazendo esse problema da temperatura, do aumento de temperatura, para a nossa realidade hoje no país. Em diversas regiões do país que a gente sabe que sofre aí com seca, em algumas regiões do país com El Niño ou Laninha, chuva no sul, muita seca no nordeste. Mas eu vou deixar o telespectador ansioso para o senhor responder essa pergunta na segunda fase da nossa entrevista com o professor Molion na próxima semana. Então, na próxima semana você não perca a continuidade desta entrevista com o professor Molion. Eu vejo você, então, na próxima semana com a continuidade dessa entrevista. Até lá! Olá, estamos de volta com o programa Foco Ambiental, com a nossa segunda fase do programa, com o nosso convidado, o professor Luiz Carlos Molion, do Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Alagoas. Professor, na primeira fase da nossa entrevista aqui no Foco Ambiental, a gente falou sobre CO2 e, no último programa, eu deixei uma pergunta no ar para o telespectador. Vamos trazer essa temperatura para a nossa realidade hoje, atual, para esse aquecimento todo, esse aumento de temperatura. O que a gente pode dizer, projetar para os próximos 10, 15, 20 anos na nossa situação aqui no país? Muito bem, Ângela. As análises que a gente fez, elas mostram que a variação da nossa temperatura está ligada ao que ocorre no Oceano Pacífico. O telespectador pode achar estranho isso, o fato de que o Pacífico está a alguns milhares de quilômetros de distância da gente. Como é que ele teria essa grande influência como regulador do nosso clima? O que ocorre é que o Pacífico ele ocupa 35% da superfície terrestre. 35%. E a atmosfera é aquecida por debaixo, as temperaturas mais altas estão aqui próximas da superfície. Portanto, o que ocorre na superfície do Pacífico influencia diretamente a atmosfera que está em contato com ele. Vamos dizer que o Pacífico é o fundo da panela, né? E a água, quer dizer, a atmosfera está dentro dessa panela e vai se aquecer. Então isso quer dizer que é como se eu colocasse o calor ali embaixo daquela panela, Isso. É como se fosse ferver uma água, uma panela com água. Exatamente. Então, o Pacífico é, pelo seu tamanho, então, um dos grandes controladores do clima global. O que nós percebemos foi que tanto aquele aquecimento que nós falamos de 1920 até 1945, como depois o aquecimento de 77 a 98, esse aquecimento coincide com um período em que o Pacífico tropical esteve mais quente. E isso só foi descoberto agora, recentemente. Eu digo em termos de clima,
A primeira publicação saiu há 10 anos atrás. Então, percebe-se que o Pacífico tem uma variação muito lenta, que dura da ordem de 60 anos. Passa cerca de 20, 30 anos frio, Pacífico tropical, depois aquece, depois volta a esfriar de novo. E essas duas primeiras fases quentes, 1925 até 1946, depois de 77 a 98, então, que a temperatura do ar aumentou, coincide com o fato de que o Pacífico estava quente. E aquela fase fria que o telespectador viu, aquele resfriamento que eu mencionei logo depois da guerra, que acreditava-se que já estávamos indo para uma nova era glacial, coincidiu com a fase fria. Pois bem, agora as medições feitas tanto por satélite como por navio mostram que a partir de 1999, portanto já há 8 anos, o Pacífico tropical está se esfriando. E se o Pacífico tropical está esfriando e o clima responder da mesma forma daquele período de 47 até 1976, nós vamos ter, na realidade, um novo resfriamento global. Para o Brasil, isso é muito ruim. Basta dizer que aumenta a frequência de geadas durante o inverno. Então, lá no sul do país, os agricultores podem ter muitos prejuízos. Como de fato você já está vendo, né? Como é que você vai explicar as temperaturas do inverno deste ano, por exemplo, 5 graus abaixo de zero no Rio Grande do Sul, 6 graus abaixo de zero no Uruguai, com aquecimento global? Não. Então, o Pacífico já começou a se esfriar desde 1999 e deve passar, sim, pelos próximos 20 anos, 15 a 20 anos, já passamos 8. Então, o que provavelmente vai ocorrer é que nós vamos ter um clima semelhante àquele do período de 47 a 76. Para você ter uma ideia, uma das catástrofes daquele clima foi ter erradicado a cultura do café, o cultivo do café no Paraná. Porque se em 10 anos você pega 2 ou 3 boas geadas, isso é suficiente para matar a planta e não dá continuidade. Você planta, a planta está crescendo, de novo uma outra geada. Paradoxalmente, sim, e aí vai chover menos. E chovendo menos, vai ter, então, menos nuvens, menos cobertura de nuvens, sim, e menos água para ser evaporada, porque a evaporação da água da chuva é que refrigera, sim, a superfície terrestre. Isso ocorrendo, nós vamos ter temperaturas máximas mais elevadas. Aí fica o paradoxo, eu disse, mas como? Se globalmente vai esfriar? Sim, globalmente vai esfriar, mas na região tropical, durante o dia, nós vamos ter a sensação de temperaturas mais elevadas por conta que vai reduzir a precipitação. E aqui para o sul, sudeste, os dados dessa última fase fria do Pacífico, de 47 a 76, mostram uma redução de 10 a 15% na chuva, o que é crítico para a geração de energia elétrica, crítico para o abastecimento de água. Então, invernos com massas de ar polar, que não são tão frequentes, mas que são mais intensas do que o período de 77 a 98, quando o Pacífico tropical estava aquecido, e temperaturas mais elevadas durante o dia, as máximas, por conta da redução de chuva e da redução de cobertura de nuvem. Então, no Nordeste, então, a gente pode pensar que temperaturas altas lá de 40 graus em Teresina? É possível, porque, por exemplo, nós analisamos dados de algumas usinas de açúcar e álcool, que têm dados bastante confiáveis, dados diários de precipitação, por conta que eles precisam para fazer irrigação do cultivo da cana. E mostrou claramente que nesse período de 47 a 76,
houve uma redução, dependendo da localidade, de 10% a 15%. Quer dizer, na faixa da cana-de-açúcar, no litoral nordestino, uma redução da ordem de 200 a 250 milímetros de chuva por ano. Claro que se eu for para o sertão, como no sertão chove da ordem de 500 a 700 milímetros, esses mesmos 200 milímetros reduzidos vão causar problemas maiores de seca e de abastecimento de água, que já são críticos, você imagina então o que vai acontecer. E me preocupa muito o fato de que a região da expansão da cultura da soja no Brasil, que é o leste da Amazônia, pega o estado de Tocantins, o sul do Maranhão e o leste do Pará, essa é a região, pela análise que nós fizemos, que responde mais, vamos dizer assim, mais fortemente a essa variação do Pacífico. De tal forma que é possível que o cultivo da soja nessa região seja prejudicado em função da redução das chuvas que vão ocorrer nesses próximos 15, 20 anos nessa região. Em todo o Brasil, mais particularmente nessa região. Professor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vem falando um pouco mais sobre esse assunto tão polêmico hoje na série sobre mudanças climáticas aqui no programa Foco Ambiental. Até já! Olá, estamos de volta com o programa Foco Ambiental, dando continuidade à nossa série sobre mudanças climáticas. Meu convidado, professor Luiz Carlos Molion. Professor, a gente falou de Brasil. Vamos falar agora um pouco a nível global. A gente vê notícias sobre furacões, agora a temporada de furacões nos Estados Unidos, ondas de calor na Europa, muito calor em Portugal, na Espanha, a gente morrendo por causa do calor. Isso pode ser atribuído pelo aquecimento global? Por incrível que pareça, é exatamente o contrário. Nós temos dois aspectos aí que devem ser interligados, mas ainda nós não temos o conhecimento científico adequado para verificar como é que ocorre essa ligação. O que nós percebemos é que o Pacífico tropical fica frio por conta da aceleração dos ventos, o que os meteorologistas chamam de ventos alísios, né? Os ventos que sopram de leste na região equatorial. E esse mesmo vento, em contato com a água do oceano, faz com que seja mais calor, mais água quente, seja transportada em direção ao Golfo do México. Como ali, então, a América Central é uma parede, né? Então essa água fica reservada ali, essa água quente, de tal forma que qualquer perturbação atmosférica que entrar, como a água vai estar mais aquecida, então vai produzir furacões de maior intensidade. E isso vai ocorrer nos próximos 15 a 20 anos, enquanto o Pacífico estiver frio. Por que eu digo isso? Basta o telespectador entrar no site do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, que é www.nhc, National Hurricane Center.noaa.gov, e ele vai ver que os 50 furacões mais violentos, todos eles ocorreram quando o Pacífico estava frio. E nenhum ocorreu entre 1900 que chegasse a tocar o continente americano. Nenhum ocorreu entre 1977 e 98, quando houve esse aprovado aquecimento global. Portanto, a frequência de furacões vai estar ligada à temperatura da água do Golfo, que fica mais quente exatamente quando o Pacífico está frio, por conta desse aumento na intensidade dos ventos no Atlântico. Por outro lado, esse acúmulo de água ali no Golfo faz com que a corrente do Golfo
leve mais calor para o Atlântico Norte, o mar da Noruega e toda a área que banha a Inglaterra e a Europa Ocidental, como, por exemplo, a Holanda, a Bélgica. Aí os ventos ali no hemisfério norte, eles são de oeste. Então eles passam em cima dessa água quente, se carregam de calor e jogam esse calor em cima da Europa. Só que esse fenômeno da corrente do Golfo, ele parece não ter o mesmo período, a mesma duração que o Pacífico. E a corrente do Golfo começou a ficar mais ativa, a transportar mais calor, a partir de 95. Então a gente espera que pelo menos por esses próximos 7 a 10 anos, ainda a Europa vá sofrer essas ondas de calor. Porém, não é um aquecimento global, é um aquecimento europeu causado pela interação dos ventos de oeste com o oceano, o Atlântico Norte, chamado Mar da Noruega, Mar da Groenlândia, que leva esse calor. E também vai continuar ocorrendo o degelo da Groenlândia e o degelo do Ártico, como nós comentamos no primeiro programa, que ocorreu entre 1918 e 1938. E é claro que o Pacífico, próximo da Indonésia, o norte da Austrália, também estando mais aquecido, o número de tufões, como aquele que nós tivemos na semana passada, que atingiu a Tailândia, o norte da Tailândia, sim, o número de tufões, que é a mesma coisa, só o nome que é diferente devido às regionalidades, né? Furacão no Golfo do México, ciclone tropical no Oceano Índico e tufão naquela região da Indonésia e da Ásia, do Japão. Todos provocam o mesmo estrago, né, professor? Todos provocam mortes. O mesmo estado, mortes, mas eles trazem um benefício, né? Que eles trazem muita água e muita chuva, mas a custo dessas sim, perdas de vida e danos materiais. Também no Pacífico, então o número de tufões deve ter uma frequência maior e intensidade maior. A grande preocupação, Ângela, é que ainda no sistema climático nós não dominamos completamente, ou estamos começando a aprender agora, o papel que os oceanos têm como controladores do clima global. E é isso que os modelos de previsão, que fazem essas previsões catastróficas até o ano 2100, é nisso que eles falham principalmente, porque esses modelos não incorporam de uma maneira física adequada essa interação entre o oceano e a atmosfera. 71% da superfície terrestre é constituída de oceanos. E os oceanos são um dos principais controladores do clima global. Professor, com essa fase fria que a gente está agora, né? Como o senhor contou para a gente, desde 99 a gente começou já a entrar dentro dessa fase fria, 8 anos nessa fase fria. O Pacífico frio, o Golfo do México com essa panela em ebulição, com essa quente. A gente pode acreditar que os Estados Unidos vai sofrer nos próximos 20 anos com furacões na categoria F5? É claro, Ângela, tudo leva a crer que se o clima mantiver o seu mesmo ritmo desse período de 1947 a 76, nós vamos ter, então, o Golfo quente e qualquer perturbação que entrar ali vai poder se desenvolver e chegar a essa categoria F5. Eu diria que, como eu disse, a partir de 99, então você já vê que o Katrina, que foi um dos furacões mais violentos dos últimos tempos, já se enquadra dentro desse período que o Pacífico tropical está frio. E eu volto a insistir que a preocupação com o clima brasileiro é que as chuvas vão reduzir de maneira geral no país. Que nós vamos ter massas de ar polar produzindo geadas mais severas nesses próximos 15, 20 anos, e que essa região, que é a fronteira da soja, na pré-Amazônia, no leste da Amazônia, também vai ser severamente afetada com redução de chuva.
E isso pode causar, então, uma redução na produtividade. Quer dizer, a produção pode aumentar por conta que a área vai aumentar, mas a produtividade, quilos por hectare, pode cair em função dessa redução de chuva, que os estudos mostraram que essa região é que reage mais fortemente, mais rapidamente. E concluindo, pode ter migração populacional de um lugar para outro devido a esses problemas. Certamente. Todos os indícios mostram que exatamente durante as fases frias do Pacífico tropical é que ocorrem os maiores problemas sociais, né? Particularmente, basta dizer que o café foi erradicado do Paraná nesse período de 47 a 76, quando o Pacífico estava frio. Portanto, acho que gostaria eu que o globo se aquecesse, porque os dados, as análises que nós fizemos, mostram que quando o globo está quente, chove mais aqui. O nosso grande problema é se realmente esse resfriamento, que tudo indica vai acontecer, porque aí o clima brasileiro vai sofrer muito, e com isso, recursos hídricos e atividades agrícolas serão prejudicadas. É bom economizar água desde já, então, hein, professor? Certo, entre outras coisas, né? Professor, eu gostaria muito de agradecer novamente a sua participação no programa e convidar o telespectador para algumas perguntas para o professor Moleão. Você pode mandar, sim, as suas perguntas para angela@climatempo.com.br. Aí eu repasso as perguntas para o senhor, professor, e a gente responde para o telespectador qualquer dúvida a respeito aqui da nossa entrevista. Então, novamente, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço, Ângela, essa oportunidade de levar uma opinião contrária à vigente e, claro, teria a máxima satisfação em responder as perguntas dos telespectadores, se eu souber responder. Senão, vou fazer o dever de casa da maneira apropriada. Professor, novamente, muito obrigada. O programa Foco Ambiental de hoje fica por aqui. Eu espero você no próximo programa com mais outra entrevista. Até lá.